Você já se sentiu como se estivesse perdendo uma guerra que nem sabe como começou? Já olhou para a sua vida e sentiu que tudo o que construiu está ruindo? A saúde já não responde como antes, as forças estão diminuindo, os conflitos em casa aumentaram, e aquela paz que você tanto buscava parece cada vez mais distante. Muitas pessoas hoje vivem exatamente assim, lutando batalhas invisíveis, travando guerras internas que ninguém vê, pessoas que acordam cansadas, com o coração ferido, tentando manter a fé, mas sentindo que estão prestes a desmoronar. Se você está passando por isso, este vídeo é para você. Hoje, vamos orar juntos o Salmo 60, um salmo escrito em tempos de profunda crise. Seu autor, Davi, não escreveu esse salmo em um momento de vitória. Ele escreveu em um momento de derrota amarga. O povo estava abatido, o exército cansado, e parecia que até Deus havia se calado. Mas foi nesse cenário de dor que Davi ergueu a voz e orou. E essa oração chegou até nós como um cântico de restauração, para quem precisa de forças quando tudo parece perdido. Antes de começarmos, eu te peço algo muito importante. Se inscreva agora neste canal. Esse gesto simples fortalece nosso ministério e mantém você cercado pela palavra todos os dias. Curta e compartilhe com alguém que está enfrentando uma fase difícil. E comente aqui embaixo. Mesmo na dor, confio em Deus. Agora, com o coração aberto, vamos juntos orar o Salmo 60. Oração completa, Salmo 60. Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos quebrantaste, tu tens estado indignado. Volta-te para nós, abalaste a terra e a fendeste, sara as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao teu povo duras coisas, fizeste-nos beber o vinho do tremor. Deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto, por causa da verdade. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra, e ouve-nos. Deus falou na sua santidade. Eu me regozijarei, e repartirei a Siquém, e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, e meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça. Judá é o meu legislador. Moabe é a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Porventura, ó Deus, tu que nos rejeitaste, e tu, ó Deus, que não saías com os nossos exércitos, dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que calcará aos pés os nossos inimigos. Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos quebrantaste. Que palavra forte! Davi não esconde dor. Ele fala com Deus com o coração rasgado, aberto, sem medo de ser sincero. E você? Quantas vezes teve vontade de dizer isso a Deus, mas se calou por medo de parecer fraco? Quantas vezes sentiu que Deus estava longe, que Ele havia rejeitado você? Esse versículo nos ensina que Deus prefere um coração sincero do que um discurso bonito. Ele não se escandaliza com a nossa dor. Pelo contrário, Ele se aproxima dos quebrados. Davi diz: Tu nos quebrantaste. Ou seja, Deus permitiu que o povo fosse abatido. Mas por quê? Porque há lições que só aprendemos na dor. Há conversas com Deus que só acontecem quando estamos no fundo do poço. Abalaste a terra e a fendeste. Você já passou por dias em que tudo pareceu desabar? Como se a base da sua vida tivesse sido rachada. Davi sentiu isso e ele clama: sara as fendas, pois ela treme. Ele está dizendo: Senhor, restaura o que está trincado. E talvez hoje você esteja com o coração cheio de rachaduras. Uma perda recente, uma traição, uma doença incurável, um medo constante. E tudo o que você precisa é que Deus venha e sare essas fendas. Ele pode, Ele quer e Ele vai. Fizeste-nos beber o vinho do tremor. Essa frase é profundamente simbólica. O vinho do tremor representa confusão, medo, desequilíbrio emocional, como se estivéssemos cambaleando, sem saber onde firmar os pés. Você já viveu isso? Já acordou sem vontade de sair da cama? Já tentou orar e não encontrou palavras? Já sentiu como se sua alma estivesse trêmula, frágil, em pedaços? Pois saiba, o Deus que permitiu o abalo é o mesmo que cura as rachaduras. Deste um estandarte aos que te temem. Mesmo em meio à crise, Deus não abandona seus filhos. Ele dá um estandarte, uma bandeira, um sinal de liderança e proteção. Sabe o que isso significa? Mesmo quando estamos fracos, a nossa fé ainda pode ser vista. Mesmo ferido, você continua carregando a bandeira da fé. E é isso que te mantém de pé.
para que os teus amados sejam livres. A intenção de Deus nunca foi destruir, foi libertar. Libertar do orgulho, libertar do ego, libertar da vaidade, da confiança em si mesmo. E é por isso que Ele permite o quebrantamento, porque a dor cura o que o orgulho escondia. Salva-nos com a tua destra. A destra de Deus representa poder, autoridade, socorro imediato. E Davi pede que essa mão venha em favor do seu povo. Você pode repetir essa oração agora, de onde estiver. Senhor, salva-me com a tua destra. Eu preciso da tua intervenção. Eu não consigo mais sozinho. Diga isso com fé, porque quando a nossa força acaba, a força de Deus começa. Deus falou na sua santidade: eu me regozijarei. Aqui, Davi começa a mudar o tom. Ele para de falar do problema e passa a declarar a promessa. Isso é tremendo. Mesmo sem ver a vitória ainda, ele começa a profetizar. Começa a declarar o que Deus vai fazer. Ele crê antes de ver, e isso é fé. Meu é Gileade, meu é Manassés. Gileade era conhecido como terra de cura, e Manassés significa Deus me fez esquecer. Veja a mensagem escondida nisso. Deus está dizendo: vou te dar cura e vou te fazer esquecer as dores do passado. Isso é o que muitos precisam hoje. Pessoas que vivem presas a traumas antigos, palavras que feriram, situações mal resolvidas. Mas Deus diz: eu te darei Gileade e Manassés, cura e libertação emocional. Moabe é minha bacia de lavar. Esse versículo parece estranho à primeira vista, mas ele revela algo poderoso. Moabe era inimigo de Israel, e Deus está dizendo: até os inimigos serão usados como instrumentos de purificação. E olha que tremendo, até aquilo que veio para te derrubar será usado para te limpar. Essa é a parte mais linda da ação de Deus. Ele transforma o mal em bem. Ele faz do choro um rio de esperança. Ele pega a vergonha e transforma em força. A restauração começa quando você reconhece que precisa de Deus na parte interior. Vimos como Davi, mesmo em meio à dor, começou a declarar promessas. Ele olhou para os escombros da derrota e disse: meu é Gileade, meu é Manassés. Como Quem diz, mesmo que tudo tenha desabado, Deus ainda me dará cura, ainda me fará esquecer essa dor. E agora, ele continua: Efraim é a força da minha cabeça, Judá é o meu legislador. Essas expressões têm significados profundos. Efraim era símbolo de poder militar. Judá, por sua vez, representava o governo, a realeza, o louvor. Veja o que Davi está fazendo aqui. Ele está reconstruindo sua confiança a partir de quem Deus é. Ele não está olhando mais para o que perdeu. Ele está olhando para o que permanece. E essa é uma lição que você precisa guardar no coração. Quando a vida te levar para o fundo, não foque no que você perdeu. Foque no que ainda tem. Você ainda tem fé. Você ainda tem o fôlego de vida. Você ainda tem a presença de Deus. E isso é mais do que suficiente para se reerguer. E Deus usa o que te feriu, isso para te fortalecer. Moabe é a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Parece uma linguagem estranha, não é? Mas é profundamente simbólica. Moabe e Edom eram povos inimigos de Israel. E aqui, Deus está dizendo: até os teus inimigos serão ferramentas nas minhas mãos. Moabe será como uma bacia de purificação. Edom será pisado como sapato. Você consegue perceber o que isso significa? Aquilo que veio para te machucar será usado para te purificar. Aquilo que hoje parece um peso será o caminho para a tua promoção. Quantas vezes você achou que a enfermidade ia te destruir, mas foi justamente ela que te trouxe de volta para perto de Deus? Quantas vezes uma crise familiar te fez dobrar os joelhos e descobrir uma força que você nem sabia que tinha? É assim que Deus age. Ele não desperdiça dor, ele não desperdiça lágrimas. Quem me guiará até a cidade forte? Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Aqui, Davi faz uma pergunta importante. Ele sabe para onde precisa ir, mas não sabe como chegar. E talvez esse seja exatamente o seu sentimento agora. Você sabe que precisa sair dessa depressão. Você sabe que precisa recuperar sua fé, sua saúde emocional, sua vida espiritual, mas não sabe por onde começar. E a resposta de Davi é a mesma que serve para você hoje. Dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Ele reconhece: sozinhos não conseguimos, e isso é lindo, porque Deus não espera que sejamos fortes o tempo todo. Ele só espera que reconheçamos que precisamos dele. O maior erro de quem está caindo é tentar ser Jipe
levantar sozinho. Quantas vezes você tentou ser forte? Tentou aguentar tudo calado? Não queria preocupar os filhos, nem incomodar ninguém, e acabou se sufocando? Deus te diz hoje, você não precisa suportar tudo sozinho. A fé não é sobre esconder o sofrimento, é sobre saber em quem confiar no meio da dor. David, vão, é o socorro da parte do homem. Ou seja, não há remédio humano capaz de curar a alma. Só Deus pode alcançar os lugares onde o médico não toca, onde o psicólogo não chega, onde a medicação não resolve. E então, Davi encerra com uma declaração de fé que ecoa até hoje. Em Deus faremos proezas, porque Ele é quem calcará aos pés os nossos inimigos. Aqui, ele não está mais falando como alguém derrotado. Agora ele está profetizando como um guerreiro restaurado. E isso é algo que você precisa declarar sobre a sua vida. Em Deus, farei proezas, mesmo doente, mesmo machucado, mesmo cansado. Você ainda vai viver o melhor de Deus, mas por quê? Porque não é pela sua força, é pela dele. Deus não está procurando guerreiros perfeitos. Ele está procurando corações dispostos. Quando a fé mudou destinos, existem inúmeros testemunhos de pessoas que chegaram ao fundo do poço, mas encontraram salvação no Senhor. Uma senhora de 64 anos, que estava desenganada pelos médicos por um câncer no fígado. Após um ano em oração com base nos Salmos, foi constatada a remissão total da doença. Hoje, ela cuida dos netos e dedica parte do tempo a orar por outras pessoas. Um homem de 48 anos que pensava em tirar a própria vida por causa de dívidas e abandono da família, após ouvir uma oração do Salmo 60 e se entregar a Deus, encontrou forças para recomeçar. Hoje, ele trabalha com recuperação emocional de homens quebrados. Essas histórias são reais. Elas nos mostram que o Salmo 60 não é apenas um texto bíblico. É um grito de socorro que se transforma em grito de vitória. Não esconda a sua dor de Deus. Ele já conhece. Fale com sinceridade. Como Davi falou, ore mesmo sem vontade. Às vezes a força vem no meio da oração. Leia os salmos em voz alta. A palavra tem poder para mudar atmosferas. Cerque-se de pessoas que te elevem espiritualmente. Fuja dos ambientes que alimentam o medo, a crítica, a dúvida. Insista na fé. Mesmo que você sinta que está orando sozinho, Deus está ouvindo. Se essa palavra falou com você até aqui, não deixe de curtir, ative o sininho e inscreva-se neste canal Oração que Transforma. Comente abaixo. Em Deus farei proezas. Compartilhe com alguém que está precisando levantar da derrota. Na próxima parte, vamos falar sobre como reconstruir a fé após um período de deserto espiritual. O Salmo 60 ainda tem muito a revelar sobre o propósito da dor, a vitória depois da queda e o agir de Deus nos bastidores. Depois da derrota, vem a redenção. Davi termina o Salmo 60 com uma das frases mais poderosas da Bíblia: em Deus faremos proezas, porque Ele é quem calcará aos pés os nossos inimigos. Essa declaração é como um sopro de vida para quem está deitado em ruínas. Ela é um grito de fé de alguém que já sentiu o gosto da derrota, mas não se conformou com ela. Ela é o testemunho vivo de alguém que, mesmo cercado por guerras, escolheu confiar em Deus. E aqui começa o momento mais precioso desta reflexão: a reconstrução. Depois da guerra, Deus te ensina a lutar com outros olhos. Quantas pessoas, depois de uma grande perda, dizem: eu nunca mais serei o mesmo? E isso é verdade. Mas em Deus, isso pode significar algo bom. Depois da guerra, você pode ser alguém mais forte, mais maduro, mais compassivo, mais cheio de fé. A dor não veio para te paralisar. Ela veio para te preparar. Você não é o que a derrota diz que você é. Uma das mentiras mais comuns que o inimigo coloca no coração das pessoas é: você perdeu, logo você é um fracasso. Mas isso é mentira. Você pode ter perdido batalhas, mas não perdeu o propósito. Pode ter caído, mas não foi abandonado. Pode ter chorado, mas Deus ainda te chama pelo nome. Davi sabia que sua identidade não estava nas suas conquistas, mas no Deus que o escolheu. E você também precisa saber disso. Você não é a doença. Você não é o abandono. Você não é o divórcio. Você não é a falência. Você é filho de Deus. A ciência e a fé caminham juntas. Estudos mostram que pessoas que oram regularmente têm menos episódios de depressão grave. A Universidade Duke, nos Estados Unidos, revelou que a oração ativa áreas do cérebro ligadas à compaixão, gratidão e superação. Outro estudo
The Journal of Behavioral Medicine indicou que pessoas com fé ativa se recuperam mais rápido de cirurgias e doenças crônicas. Ou seja, a fé não é apenas algo espiritual. Ela mexe com seu corpo, mente e emoções. Ela é terapêutica, ela é restauradora, ela é transformadora. Você não precisa escolher entre tratamento médico e oração. Você pode e deve ter os dois. A ciência cuida do corpo, a fé cuida da alma. Os erros que atrasam sua restauração espiritual: ficar alimentando pensamentos negativos o tempo todo. Se você só ouve mais notícias, vive em ambientes tóxicos e repete para si mesmo que não vai dar certo, isso enfraquece sua fé. Comparar sua vida com a dos outros. Cada pessoa vive um processo diferente. A comparação é a porta da ingratidão. Não se perdoar. Carregar culpa pelo passado é como andar com pedras nos bolsos. Deus já te perdoou. Agora você precisa se perdoar também. Tentar fazer tudo sozinho. Busque apoio espiritual. Este canal está aqui para isso. O corpo de Cristo é uma família. Você não está só. Como recomeçar a partir do Salmo 60? Vamos juntos montar um plano espiritual prático, baseado no que aprendemos aqui. Passo 1. Admita suas rachaduras. Davi foi sincero. Ele disse: estamos quebrados. Você não precisa fingir que está tudo bem. Passo 2. Ore com autenticidade. Não use palavras bonitas. Use a verdade do seu coração. Deus ouve até gemidos. Passo 3. Declare fé, mesmo sem ver. Davi disse: em Deus faremos proezas. Comece a profetizar vitória na sua vida. Passo 4. Levante a bandeira da fé. Mesmo fraco, mesmo abatido, continue sendo identificado como filho de Deus. Passo 5. Cultive uma rotina de comunhão. Leia um salmo por dia. Ore antes de dormir. Escreva agradecimentos num caderno. Essa disciplina transforma o ambiente espiritual da sua casa. Uma mulher de 59 anos, que sofria de crises constantes de pânico, começou a orar os salmos diariamente. Hoje, vive em paz, dorme bem e voltou a trabalhar com alegria. Um idoso de 71 anos, com câncer em fase avançada, assistiu todos os vídeos do canal Oração que Transforma durante a quimioterapia. Ele dizia: quando não consigo orar, deixo esse canal orar por mim. 6 meses depois, o tumor reduziu drasticamente e ele hoje vive com qualidade e fé renovada. Esses testemunhos não são invenções. São evidências de que a fé move montanhas, e o Salmo 60 é uma dessas montanhas que se movem quando você ora com sinceridade. Deus ainda te vê como guerreiro. Quero que você guarde isso, mesmo que você tenha perdido batalhas, mesmo que esteja doente, cansado, emocionalmente exausto. Deus ainda te vê como guerreiro, como guerreira. O que importa não é quantas vezes você caiu, mas quantas vezes você escolheu levantar confiando em Deus. O Salmo 60 termina dizendo: em Deus faremos proezas. Então, profetize isso sobre sua vida agora. Diga comigo: em Deus eu farei proezas, mesmo abatido. Deus me restaura, mesmo cansado. Deus me leva, mesmo na dor. Deus me fortalece. Oração final, Senhor. Nós nos unimos agora em uma só fé. Em nome de Jesus, clamamos como Davi clamou. Olha para nós, Deus. Não rejeites outro povo. Vê as rachaduras da nossa alma. Vê essa angústia, o desânimo, as doenças, os conflitos. Sabe, Senhor, que temos tentado lutar sozinhos e temos fracassado. Mas hoje decidimos confiar em Ti. Dá-nos, Pai, um estandarte novo. Levanta nossa fé. Cura nossas fendas. Fortalece o corpo de quem está doente. Renova a mente de quem está perturbado. Liberta o coração de quem vive acorrentado à culpa, ao medo, ao passado. Nós declaramos que em Ti faremos proezas, não porque somos fortes, mas porque Tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou sua vida, não saia sem se inscrever neste canal. Curta este vídeo agora. Comente aqui embaixo: eu farei proezas em Deus. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas da sua família. Você pode ser a ponte entre o milagre de alguém e a palavra de Deus. Uma oração de abrigo e segurança para dias de vento forte. Nosso próximo encontro será com o Salmo 61. Não perca, ative o sininho para receber a notificação. Deus está te preparando para uma nova estação. Até lá, fique com Deus.